Foram 3 dias de aprendizado, conhecimento com uma das maiores figuras de direito do país, com excelentes palestras e também excelentes comentários proferidos por professores da UFSC e de outras universidades de Florianópolis, advogados de renome nacional e internacional, pós-graduandos e graduandos que contribuem à nossa universidade com a produção de pesquisa. Nosso muito obrigada a todos. Esperamos que vocês tenham sido bem recepcionados pela comissão organizadora do Congresso de Direito UFSC e que tenham gostado do evento, assim como nós gostamos de organizá-lo. Não seria justo encerrar esse evento sem dar os devidos agradecimentos a quem realmente fez com que esse evento ocorresse. Obrigada, João Mor, Maria Eduarda Marinho, Lucas Rigoli, Isabela Tchaikovsky, Felipe Messias, Beatriz Venâncio, Gabriel Richena, Tamires Reis, Lucas Pazin, Thomas Premoli, Isabela Moraes, Laura Pereira, Helena Salege, Glexandre Calisto, Enzo Nakawatase, Kenji Takashima e Maria Carolina May. E também aos operadores que foram essenciais à realização desse evento. Um final agradecimento aos nossos patrocinadores, CAASC, OAB, Juris Rend, Locus Iuris, Damásio, Águas Imperatriz, Mosman Horn, Vision Air, Migalhas, UFSC e AlCCJ. Sem vocês, esse evento jamais seria possível. Iniciando a solenidade, convidamos o acadêmico de Direito da UFSC, Lucas de Azevedo Pazin. Lucas é tesoureiro do CACHIF, membro da Coordenação Geral do DCE da UFSC e presidente da Comissão de Acadêmicos da OAB Santa Catarina. Convido à mesa o professor mestre Rodrigo Alessandro Sartotti. Rodrigo é professor de Direito Constitucional e Prática Jurídica da UFSC, é bacharel em Direito e mestre em Teoria, Filosofia e História do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, é doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Santa Catarina e autor do livro Juristas e Ditadura, Repressão e Resistência na Faculdade de Direito da UFSC. Convido à mesa... Convido à mesa também o professor mestre Luiz Paiva. Luiz é graduado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre pela UFSC e doutorando em Educação pela UFSC. É membro do Instituto Memórias e Direitos Humanos, tem experiência com ênfase na história da educação brasileira, história das instituições escolares, políticas educacionais e histórico do movimento estudantil. Passo a palavra para o acadêmico Lucas Pazin fazer o encerramento. Obrigada. Boa noite a todas, a todos e a todos. Acadêmicos de direito, professores, professoras, operadores de direito, advogados, advogadas, aos palestrantes e congressistas, agradecemos a todos pela presença. Um agradecimento especial a cada um dos membros da comissão organizadora deste congresso, que a Vicky já agradeceu na palavra, na pessoa de cada um. Sem vocês e sem o trabalho incansável nos últimos dias e meses, esse congresso jamais seria possível e jamais poderia acontecer. O 16º Congresso de Direito da UFSC é um marco do retorno presencial. O mundo é outro, a vida acadêmica é outra, as dificuldades são outras e as soluções e inovações também. Este congresso é uma verdadeira reconstrução desse evento. O Congresso de Direito da UFSC é um espaço de aprendizado, de diálogo, de debate, de reflexão e de pôr em evidência. Mas tudo isso só é possível por conta dos congressistas aqui presentes. E quem queremos presentes? Todos. E para fazer isso, apenas um congresso gratuito vai conseguir fazer. O 16º Congresso marca também um aniversário de 10 anos do primeiro Congresso de Direito da UFSC gratuito. Foi há uma década atrás em que o CACHIF, na gestão Primavera nos Dentes, não aceitou o não como resposta e fez o que diziam ser impossível: tornar o Congresso de Direito da UFSC gratuito. E aqui estamos, 10 anos depois, continuando a fazer o impossível. Mas vindo de uma universidade federal, pública, gratuita e de excelência,
Não poderia ser diferente. A gratuidade é uma verdadeira obrigação. É um compromisso com a necessidade de universalização do ensino superior e com uma universidade do povo. É parte do compromisso de um projeto de uma universidade presente e necessária na vida dos estudantes. Mas o que é projeto de universidade? Essa é uma pergunta que se responde com outra. Para quem é a universidade? A que nos interessa é apenas uma universidade para o povo e do povo, no sentido de quem ingressa, de quem egressa e para quem se destina o conhecimento que é produzido aqui dentro. Esse projeto faz parte do sonho da construção de uma sociedade diferente da que nós vivemos, uma que seja mais justa e igualitária, em que a garantia dos direitos fundamentais saia do dever ser e torne-se ser, que vire material. Como disse Ana Lúcia Sabadell aqui na quarta-feira, é igualdade em de todos os direitos fundamentais, em que se reconhece as diferenças e se busca acesso aos direitos fundamentais com equidade. Se pede e se luta pelo mínimo. Se luta pela vida, igualdade e liberdade do artigo 5º. Se luta pela educação, pela saúde, lazer, trabalho, alimento, moradia do artigo 6º da Constituição. É pelo direito a uma vida plena. É pelo direito de não ser violentada na rua por onde está, que horas são ou pelo que veste. É pelo direito de não sofrer violência por sua identidade de gênero ou sexualidade. É pelo direito à acessibilidade, independência e para que não veja os seus direitos e oportunidades negadas por ser pessoa com deficiência. É pelo direito de não ser violentado por ser negro ou negra ou ter direitos e oportunidades negadas. É por um sistema de justiça que não seja só de alguns e que não permita que agentes do Estado promovam outra Vila Cruzeiro, como aqui aconteceu nesta terça-feira, dia 23, no Rio de Janeiro. É para que não exista outro Genivaldo de Jesus, homem negro morto asfixiado por agentes policiais há 2 dias atrás. O que se quer é simples. É teto para ter abrigo, é despejo zero para que nenhuma família seja mandada para a rua, é fome zero para ter o que botar na mesa, é educação e saúde pública, gratuita e universal. Diferente do projeto apresentado na CCJ do Congresso nessa semana, que ataca o caráter gratuito da universidade. O direito jamais pode ter os olhos vendados para a realidade do nosso país. E o nosso papel enquanto futuros e atuais operadores de direito e juristas é pensar e repensar os espaços em que estamos inseridos e em que atuamos, para possibilitar a prática transformadora num sonho pela emancipação humana. Seguindo o exemplo daqueles que serão homenageados hoje na palestra de encerramento, que em tempos terríveis de nossa história dedicaram lágrimas, suor, sangue e a própria integridade física e até suas vidas na luta pela democracia, nós ficamos com um lembrete. A democracia se constrói na prática diária e nos princípios fomentados, no dia a dia, nas práticas que nós temos na universidade, na política, na sociedade. E aqueles que tentam atacar a democracia o fazem pela beirada, comem pela beirada. Quando vemos, já estamos cercados. Pensar, questionar e refletir é o compromisso democrático que firmamos pelo Cachife com esse evento. E foi quando a Lúcia Sabadell, Flávio Batista, Samuel Barbosa, Antônio Morato, Milton Barcelos, Felipe Cabral, Valdir Alves, Marcelo Leão, Fred Didier, Eduardo Lamy, Cléucio Nunes, Vera de Andrade, Dimitri de Moles, Raul Zaffaroni e com Rodrigo Sartotti na última mesa, que fizemos a 16ª edição do nosso evento. Agradeço imensamente o nome da comissão organizadora, a cada um e a cada uma que participou desse evento. E agora nós partimos, enfim, para a mesa de encerramento deste congresso. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria imensa estar aqui na noite de hoje, na mesa de encerramento desse congresso. Quero agradecer, fazer uma saudação e agradecer à comissão organizadora, ao Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, pelo convite. E esse convite, para mim, é uma grande honra, e explico por quê. Eu fui um dos 27 presidentes do Cachife entre 2011 e 2012, e naqueles 2 anos, entre 2011 e 2012, eu fui coordenador geral do primeiro Congresso Gratuito de Direito, e me dei conta ontem que completavam-se aí 10 anos desse primeiro evento gratuito que a nossa gestão bateu o pé e conseguiu fazer, e até hoje esse congresso se realiza de maneira gratuita, indo ao encontro do caráter público e gratuito da nossa universidade.
E também é uma honra porque estamos aqui neste ano comemorando os 90 anos da Faculdade de Direito da UFSC, a faculdade mais antiga de Santa Catarina, e também os 90 anos do CACHIF, a agremiação estudantil mais antiga do estado de Santa Catarina. E por último, também é uma honra estar aqui, né, porque eu sempre considero os convites feitos pelas estudantes, não como um convite, mas sim como uma intimação, né? Porque se os estudantes, né, ficam lá, a gente nos aguentando, né, durante horas em sala de aula, né, com aulas enfadonhas, e ainda pedem para nos ouvir fora de sala de aula, é porque talvez a gente esteja falando algo minimamente interessante. Então, para mim é sempre uma honra esse tipo de convite, e eu faço sempre questão de aceitá-los prontamente. Bom, e também é importante fazer uma referência à casa que nós estamos, né, já que o tema da nossa palestra é este, né? Porque aqui nessa casa, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós tivemos, durante a ditadura militar, vários parlamentares caçados, né, injustamente caçados, um deles, inclusive, desaparecido até hoje. Paulo Stuart Wright, advogado, aqui de Santa Catarina, natural de Joaçaba, um lutador dos direitos dos pescadores, das comunidades de pescadores em Santa Catarina, desapareceu em 1965 e até hoje a sua família procura pelo seu corpo. Ele foi barbaramente torturado pelos militares e até hoje não foi encontrado, assim como centenas de outras pessoas neste país. E também porque estamos nessa casa hoje, né, a UFSC vem a essa casa nessa semana, vem à Assembleia, justamente a Assembleia, né, como bem lembrou a Vitória no seu discurso de abertura na quarta-feira, a Vitória do CACHIF, a Vitória do CACHIF é ótimo, né? A Vitória coordenadora, membro do CACHIF, porque é nessa casa que nos últimos tempos temos ouvido muitos ataques injustos à Universidade Federal de Santa Catarina, né? Sim, é preciso dizer que é de uma minoria de deputados, mas uma minoria barulhenta, uma minoria que não faz a mínima ideia do que ocorre dentro da universidade, ou talvez faça, mas finge que não sabe, né, e ataca injustamente a universidade. Mas é importante que a UFSC venha, né, aqui e mostre o que sabe fazer de melhor, como, por exemplo, este congresso aqui, muito bem organizado pelos estudantes. Bom, e o tema da minha palestra de hoje, né, da minha fala, né, o pessoal pediu para eu falar um pouco sobre a história do centro acadêmico, né, já que nós estamos comemorando aí os 90 anos do curso e do centro acadêmico. Então, eu trouxe esse tema aqui, né? Como uma faculdade de Direito pode ajudar, pode defender a democracia? Essa pergunta. E vou falar aqui do caso do curso de Direito da UFSC durante a ditadura militar. E por que esse período, né? Esse período foi o período que eu estudei durante a minha dissertação de mestrado, né, durante a minha pesquisa de mestrado. Eu parti de uma pergunta simples. Bom, durante uma ditadura militar, o que se faz numa faculdade de Direito? Porque, vejam, né, garantias, direitos individuais cerceados, uma Constituição totalmente violada, um governo ditatorial. O que se ensinava numa faculdade de Direito? Como que os professores se portaram na faculdade durante esse período? Como que os alunos, como que os estudantes, as estudantes se portaram diante da ditadura, do golpe de 64, do golpe civil-militar de 64 e da ditadura militar, né? Bom, a partir dessa pergunta eu formulei uma hipótese inicial, que era de que resolvi trabalhar como objeto da minha pesquisa a Faculdade de Direito da UFSC, especificamente um trabalho de microhistória do direito, e porque era, em 64, o único curso de Direito em Santa Catarina e é o mais antigo, como eu disse no início da minha fala. E construí ali uma hipótese inicial, que era a seguinte: bom, a Faculdade de Direito da UFSC teve uma postura de apoio ao golpe civil-militar e à ditadura. Essa era a minha hipótese inicial da pesquisa. Essa hipótese, ela caiu por terra já nos primeiros meses da pesquisa, quando eu fui aos arquivos, né, o próprio arquivo da universidade, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, né, onde está o arquivo do Serviço Nacional de Inteligência, do SNI, entre outros arquivos, entrevistas com ex-alunos e ex-professores da época. E, para minha surpresa, a Faculdade de Direito da UFSC teve uma postura de resistência ao golpe civil-militar, de resistência à ditadura militar, na figura de alguns de seus professores e na figura de grande parte do corpo discente, de grande parte dos estudantes. Mas, claro, não foi uma unanimidade, né? Até porque tivemos, sim, dentro da faculdade, naquele período, algumas
manifestações de apoio ao golpe, de apoio à ditadura, tanto entre professores quanto entre estudantes. Bom, mas por que falar disso, falar de democracia num congresso de direito, né? Bom, por que isso, né? Então, eu acho que para a gente entender melhor a necessidade, a importância de falar sobre isso, é importante nós partirmos de uma pergunta, primeiro. Afinal de contas, o que é o direito? Aquela pergunta que a gente tenta responder na primeira fase do curso, na disciplina de teoria do direito. O que é o direito, afinal de contas, né? Bom, não tenho aqui tempo, né? Isso daí demandaria talvez uma tese de doutorado para responder essa pergunta, mas podemos aqui lembrar que o direito também é política. Muito embora algumas pessoas possam torcer o nariz para isso, ou tentem de maneira ingênua, ou nem tão ingênua, né? Mas tentem negar a política, é fato que o direito é política. Afinal de contas, nós passamos 5 anos da faculdade estudando leis. Leis são feitas, via de regra, pelo parlamento, que é uma casa eminentemente política. E a própria decisão do juiz, e aí talvez os alunos aí de primeira fase se assustem um pouco, mas as decisões dos juízes são decisões políticas. Quando um juiz toma uma decisão, muito embora ele faça lá o ato da subsunção, né, subsumir o fato à norma, ele também toma uma decisão política. Vocês tiveram agora, né, a grata felicidade de ter o professor Zaffaroni falando para vocês, então não consegui ver toda a fala dele, mas certamente vocês devem ter percebido que quando um juiz determina a prisão de uma pessoa, por exemplo, ele está sim tomando uma decisão também política. Então, falar de direito é também falar de política. É necessário falar de democracia. E uma outra pergunta é, por que, afinal de contas, nós estudamos direito? Aí vocês podem me dizer, eu estudo direito porque eu quero ser advogado, eu quero ser juíza, eu quero ser defensora pública, eu quero ser delegado, enfim. Bom, claro, também é por isso, né? Nós queremos aí atingir os nossos postos nas nossas carreiras, mas, afinal de contas, para que serve ficar 5 anos estudando direito? Né? Será que a gente tem que ficar na faculdade só decorando a legislação? Bom, eu gosto de responder, ao menos aí uma resposta muito particular minha, que estudar direito, e é isso algo que eu sempre converso com os meus alunos em sala de aula, estudar direito, fazer uma faculdade de direito é também uma forma de tentar mudar as coisas. Sim, talvez algumas pessoas me achem aqui um pouco ingênuo de acreditar que através do direito a gente pode fazer alguma coisa. Eu acho que sim, é um pouco de ingenuidade minha, mas eu ainda acredito no direito. Eu ainda acredito nas instituições. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, não estaria lecionando direito, não estaria atuando como advogado. Eu ainda acredito no direito. Então, a gente pode sim estudar direito como forma de mudar as coisas. E pode fazer isso já a partir dos bancos escolares na faculdade. E é aí que vem, né, que eu começo a minha... entro de fato aqui no meu tema, né? Bom, primeiro, qual que é a relação entre direito e democracia? Aqui, claro, aqui só a título de introdução, não teria tempo aqui de falar sobre isso, né, de maneira mais detida, mas, bom, basta a gente lembrar do artigo 1º, do caput do artigo 1º da nossa Constituição de 1988, que diz o caput do artigo 1º, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do DF, constitui-se como Estado democrático de direito. E tem como fundamentos lá, né, o Sociediva Plu, que vocês bem conhecem, e o parágrafo único vai lá e diz, né, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, nos termos desta Constituição. Então aqui, de uma maneira bem simples, já podemos observar que direito e democracia caminham de maneira de maneira conjunta, tem uma íntima relação. Claro, poderíamos aqui ficar discutindo o conceito de democracia, mas não nos cabe na noite de hoje. Bom, então, podemos ver que, como eu disse, né, a gente fica na faculdade estudando durante 5 anos legislação, né, as leis que são feitas, né, por parlamentares que são eleitos a partir da decisão do povo, da decisão da maioria, né, e essas pessoas criam leis e temos os juízes que também tomam decisões políticas. E como que as pessoas podem participar, né, da formação das leis, da formação do direito? Uma forma é votando, elegendo representantes. E temos outras formas de participação direta previstas na própria Constituição. Bom, e só que
o que nós temos hoje, né, o artigo 1º da Constituição, muito bonito, Estado Democrático de Direito, nossa Constituição cidadã, com mais de 30 anos, né, nem sempre foi assim. Se nós observarmos só a história da República no Brasil, né, pegarmos aí de 1889 até hoje, boa parte da nossa história republicana é marcada por períodos autoritários. E um exemplo é a própria ditadura militar, que durou mais de 20 anos. Então, temos aí vários períodos autoritários ao longo da nossa república, que é uma república bastante recente. Se pegarmos ainda o século XIX, toda a história constitucional brasileira, né, desde a Constituição de 1824 até a Constituição de 1988, temos aí mais períodos autoritários, né? E aqui só para podemos afirmar, então, né, que o nosso país é um país eminentemente autoritário, né? Essa é uma pergunta que eu estou tentando, uma afirmação que eu estou tentando comprovar na minha tese de doutorado agora, que devo defender, se tudo der certo, no final desse ano. Mas sim, somos um país autoritário, né? E o direito, nesse aspecto autoritário, ele sempre contribuiu e contribui muito. E trago aqui alguns exemplos bem simples. A escravidão. O Brasil foi, como vocês bem sabem, o último país da América inteira a abolir a escravidão. Foram quase 400 anos de escravização de pessoas que foram retiradas à força do continente africano e trazidas para cá escravizadas. Quase 400 anos. O nosso país, se nós formos pegar ali, né, utilizar como marco a invasão dos portugueses em 1500, nosso país tem 522 anos. Desses 522 anos de história oficial, né, que bem entre aspas, né, mas desses 522 anos, quase 400 anos com mão de obra de pessoas escravizadas. Então, um primeiro exemplo. O segundo exemplo, a homossexualidade. A homossexualidade foi crime no Brasil até final do século XIX. Até final do século XIX. Até meados da década de 1950, a homossexualidade era tratada, não como crime, claro, mas era ainda tratada de forma bastante problemática pelo direito. Então, vejam, temos a escravidão, que era um instituto jurídico, era chancelada pelo direito. A homossexualidade era crime de lesa majestade no século XIX, até o século XIX no Brasil, punida com pena de morte na forca ou na fogueira, em determinados períodos. Então, um segundo exemplo. Um terceiro exemplo, a Constituição de 1937, da ditadura do Estado Novo, uma Constituição autoritária, outorgada. Chegando já na ditadura, os atos institucionais, os 17 atos institucionais da ditadura e os seus 122 atos complementares. Toda uma gama de legislação extremamente autoritária. E, por fim, a Constituição de 1967, uma Constituição também outorgada ou semi-outorgada, né? A Constituição da ditadura militar. Enfim, alguns exemplos de como o direito contribui para a formação desse país extremamente autoritário. Bom, aí eu pergunto para vocês, onde que a gente produz o direito? Bom, já dei um exemplo, já falei de uma das fontes aí da produção do direito, um dos locais de produção do direito, né? São as casas legislativas, o parlamento. Mas o direito também é produzido nas faculdades de direito. Nas faculdades de direito. E a faculdade de direito é um dos principais lugares de produção do direito, né? Porque, como eu falei, nós não podemos ser ingênuos. Direito também é política, direito é decisão política, direito são opções políticas. E nós desenvolvemos a doutrina jurídica, desenvolvemos o pensamento jurídico também nas faculdades de direito. Não pensem que aquilo que nós professores ensinamos para vocês em sala de aula é algo totalmente isento de qualquer ingerência política, ideológica, filosófica ou até mesmo religiosa. Não, não é. E vocês sabem disso. Eu, pelo menos, sou bastante honesto com os meus alunos quando eu estou lecionando. Eu digo, gente, isso aqui é ideologia pura, certo? Então, produzimos muito o direito também, a partir da produção do pensamento jurídico, dentro das universidades, dentro das faculdades de direito. E também produzimos ali o material humano que vai atuar com o direito logo depois da formatura, né? Os futuros juízes, promotores, advogados, advogadas, delegados, delegadas. Então, produzimos ali o material humano que vai operar, como a gente gosta de falar, né? Operar o direito na prática, né? Bom, então temos essa formação do pensamento jurídico nas faculdades. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, aí entra aqui na segunda parte da minha fala, né?
porque no tema específico aqui desse período da história da nossa faculdade, que é a ditadura militar, que a gente consegue daí, a partir disso, entender um pouco do porquê que algumas coisas aconteceram na faculdade de Direito da UFSC durante esse período, de mais ou menos 1964 até, né, aqui a minha explanação hoje vai mais ou menos até 1979. Né? Então, vamos entender um pouco do que aconteceu e do porquê que isso aconteceu. Bom, primeiro ponto. Assim que os militares dão o golpe, em 1º de abril de 1964, eles gostam de falar que foi no dia 31, mas na verdade o golpe se efetiva no dia 1º de abril, né? Dia 31 as tropas saem em marcha, mas o golpe se efetiva no dia 1º de abril de 1964, golpe civil-militar. Bom, uma das primeiras medidas da ditadura militar foi intervir nas universidades, intervenção direta. Batalhão de choque, intervenção com cassação de professores, prisão de alunos, comissões de inquérito para perseguir os supostos subversivos, os professores e estudantes comunistas, como eles mesmos falavam. Então, o primeiro alvo foi as universidades. E por que as universidades? E por que, aqui em Santa Catarina especificamente, a Faculdade de Direito da UFSC foi o principal alvo em abril de 64? Não por acaso, né, como eu estava dizendo, são nesses espaços que a gente produz o pensamento jurídico, no caso específico de um curso de Direito, mas formos ampliar para outros cursos, para outras áreas, também se produz muito conhecimento dentro das universidades. E aquele momento que o Brasil vivia, né, o pré-64, era um momento de muita efervescência política dentro das universidades. Então era necessário barrar isso, barrar os estudantes, barrar os professores. Então houve intervenção direta. Né? E a minha pesquisa tratou especificamente disso na Faculdade de Direito da UFSC. Como eu disse, que eu vou começar a passar os slides, ver se eu consigo. Eu gosto bastante dessa imagem aqui que eu trouxe para ilustrar o primeiro slide, aqui na abertura, que é o Cachife, ele costumava fazer o desfile dos calouros pelo centro da cidade. A Faculdade de Direito ficava no centro aqui da cidade, né, na Rua Esteve Júnior, número 11, e os estudantes faziam, né, com os calouros um desfile sempre no início do ano, né, era o desfile dos calouros, e era um desfile sempre marcado com muita crítica política, né, e daí trouxe aqui essa foto que é de 1962, se eu não me... Não, 61, de 1961. Essa aqui era a identidade visual da Faculdade de Direito da UFSC, em 1964. Né? A Faculdade de Direito já pertencia a essa época, à recém-criada Universidade Federal de Santa Catarina, né? A Faculdade de Direito da UFSC, que é criada em 1932. A Faculdade de Direito é criada em 1932. A UFSC é criada a partir da junção de algumas outras faculdades, junto com a Faculdade de Direito, em 1960. Então, a Faculdade de Direito já existia, essa era a identidade visual, o brasão da Faculdade de Direito, que ficava na Rua Esteve Júnior. Esse aqui é o prédio, que ainda existe até hoje, ele está descaracterizado ali na Esteve Júnior, né, na frente do Tribunal Regional Eleitoral, onde hoje funciona uma escola estadual. E aqui era uma sala de aula da época. Bom, esse aqui foi um dos primeiros documentos que eu achei quando eu comecei a fazer minha pesquisa. Esse documento eu achei lá no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, no acervo do SNI, do Serviço de Segurança Nacional, Serviço Nacional de Inteligência, aliás. E ele faz referência direta à Faculdade de Direito em Florianópolis, que era a Faculdade de Direito da UFSC, né? Inclusive com referência direta ao diretor da faculdade, o professor Henrique Stodik, que era considerado um subversivo, um comunista. E vejam, né, esse documento era um documento confidencial, né, a partir de um informante, né, o famoso dedo duro, X9 aqui de Florianópolis, que dedurou o professor Henrique Stodik da Faculdade de Direito de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Bom, e o que aconteceu, né, em 1964, logo depois que foi deflagrado o golpe civil-militar? O que aconteceu na faculdade? Bom, como eu disse para vocês, a UFSC, assim como a maioria das universidades no Brasil naquele período, vivia um período de efervescência política. E não era diferente do Cachife. O Cachife tinha uma atuação política, social, perante a sociedade muito forte, muito intensa, de participação política mesmo, de participação nos debates políticos da cidade, né? Uma das primeiras atitudes do Cachife, naquele momento, né, diante do golpe civil-militar, foi de lançar duas notas, né, duas notas contrárias ao golpe. Né? Eu acho que, não sei se dá para ver direito aqui, acho que vocês não vão conseguir ler, mas eles lançaram duas notas contra o golpe de Estado, contra o golpe dos militares, e saíram no dia 1º de abril, distribuindo essas notas de Kombi pela cidade. Foram todos presos, né? Foram, salvo engano, 6 estudantes presos nesse dia, né? Estavam aí panfletando pela cidade contra o golpe. Então foram alguns estudantes presos e também
o professor José do Patrocínio Galotti, que era o professor de Teoria do Direito e Teoria do Estado da faculdade, que era um professor autodeclarado comunista, né, na defesa da tese dele de livre docência, ele se declarou como comunista perante a banca, isso alguns anos antes, e abril de 64, isso foi o motivo da sua prisão. O professor Stodik ficou, aliás, o professor José do Patrocínio Galotti ficou alguns anos presos, né? E o professor Stodik, que era o diretor da faculdade, ele mandou fechar a faculdade logo depois do golpe, em protesto ao golpe. Então a faculdade ficou fechada por uma semana logo em seguida do golpe. E uma outra... já vou voltar aqui nessa imagem. Essa imagem aqui é muito interessante. Um dos primeiros fatos em Florianópolis, logo depois do golpe, foi que alguns professores da UFSC, inclusive da Faculdade de Direito, professores de Direito, inclusive, né, invadiram a livraria Anita Garibaldi, que ficava ali na esquina da rua Felipe Schmidt com a Praça 15, onde hoje fica, acho que tem uma farmácia ali, se eu não me engano. Invadiram aquela livraria, que era conhecida como uma livraria de esquerda, uma livraria que vendia livros de esquerda, livros marxistas, pegaram esses livros e fizeram uma fogueira na Praça 15. Exatamente como faziam na Inquisição Católica, né, o Index, muitos livros que foram queimados, exatamente como fizeram os nazistas na Universidade de Berlim durante o nazismo na Alemanha, né? Queimaram livros, e eu acho que isso é muito emblemático, né? E a participação de alguns professores da Faculdade de Direito nesse episódio da queima dos livros na Praça 15. Como eu falei para vocês, o Cachife lançou uma nota contra o golpe, só que isso não foi unanimidade na faculdade. 180 estudantes de direito se reuniram e fizeram essa nota aqui, que foi lançada alguns dias depois do golpe, no principal jornal de circulação no Estado, né? O Jornal Estado de Santa Catarina, e lançaram essa nota que começa, né? Manifesto à Juventude da Universidade de Santa Catarina, né? Na época não tinha o federal ainda no nome, né? O federal só é incluído em 1965. Manifesto à Juventude da Universidade de Santa Catarina e ao povo catarinense. Basicamente, nesse texto, eles defendem o golpe civil-militar, né? Assinado por 180 estudantes de direito da nossa faculdade. Infelizmente, eu não consegui achar nos arquivos os 180 nomes, né? Estou até hoje muito curioso. Salvo engano, pelo que me falaram, tem um ex-aluno ainda vivo que tem esses nomes, mas ele não entrega isso para ninguém, né? Infelizmente. Né? Imagino o porquê disso, né? Algumas pessoas devem ter vergonha de ter assinado esse manifesto em 1964. Além disso, tivemos em Florianópolis, né? Logo em Florianópolis, a Marcha da Família foi depois do golpe, né? Diferente do resto do país, onde outras cidades foram antes do golpe, né? Aqui foi depois do golpe, e quem abriu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade aqui em Florianópolis foi o professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da UFSC, professor João Davi Ferreira Lima, que era também, à época, o reitor da universidade. E hoje dá nome ao nosso campus, inclusive. Ele estava ali, não dá para ver na foto, né, mas ele estava à frente ali do cortejo da Marcha da Família. Né, aqui tem algumas imagens da Marcha da Família na Praça 15, ali na frente do Largo da Catedral. Né, podem ver que tinha uma pequena multidão, e isso para Florianópolis naquela época era muita gente. Florianópolis tinha, acho que 60 mil habitantes nessa época, então isso era uma boa parte da cidade. Aqui também uma foto da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Bom, e uma outra forma que os militares encontraram de intervir nas universidades foi criando comissões de inquérito. Então toda a universidade criou internamente uma comissão de inquérito. Basicamente o objetivo dessa comissão de inquérito está descrito lá no artigo 7º do Ato Institucional de número 1. O AI1 fala da necessidade de criar comissões de inquérito. E aqui na UFSC é criada já de pronto pelo reitor, que era muito simpatizante do golpe militar, né? Então essa comissão é criada já em 64, e o principal alvo era a Faculdade de Direito. Não sei se vocês conseguem ler, mas aqui embaixo, né, o representado é a Faculdade de Direito. Criaram uma comissão específica para investigar o que acontecia na Faculdade de Direito. O principal alvo ali era a Faculdade de Direito. Porque, segundo os arquivos, né, da inteligência dos militares, a Faculdade de Direito da UFSC era, nas palavras deles, né, abre aspas, o antro comunista de Santa Catarina. Era onde estava concentrado, segundo os militares, nos seus documentos, o maior número de comunistas em Santa Catarina. Sim, na nossa Faculdade de Direito. E
aqui tem mais um outro documento, também confidencial, de um dos professores da faculdade, também que foi perseguido pelos militares, né? E, deixa eu ver, aqui já 65, mas ainda de 64, né, é importante lembrar que, como eu disse para vocês, né, o professor João da Ferreira Lima, professor da Faculdade de Direito, professor de Direito Internacional, ele era muito entusiasta do golpe, né? Tanto que ele abriu a Marcha da Família depois do golpe, e ele foi um dos principais delatores dessa comissão de inquérito, né? Ele fez vários relatórios delatando estudantes, dizendo, aquele estudante fulano de tal, ele fez um discurso subversivo na formatura no dia tal. O professor tal é subversivo por isso e isso. Ele fez um relatório, esse documento eu encontrei, né, ele está como anexo na minha pesquisa, na minha dissertação, e é um relatório bastante circunstanciado aí do professor João da Ferreira Lima, dedurando aí vários estudantes e vários colegas professores da Faculdade de Direito, né? E, como eu disse, hoje o campus leva o nome dele. Bom, em 65, né, isso tudo ocorre em 64. Já em 65, né, nós temos mais um novo ataque dos militares às faculdades, né? É criada a Lei Suplicy de Aragão. Não tem nada a ver com o Papito ali, né, o Suplicy. Suplicy de Aragão era o então ministro da Educação da ditadura militar, né? Ex-professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Né, inclusive, tem alguns anos, tinha um busto dele na faculdade lá, e os acadêmicos lá do DCS reuniram e foram lá e, amarretadas, derrubaram o busto. Até hoje o busto não foi recolocado, ainda bem. Mas o Suplicy de Aragão, ele criou uma lei, né, uma lei que proibia a atividade dos centros acadêmicos. Era a Lei Suplicy de Aragão. Então, basicamente, o CACHIF entra na ilegalidade. O CACHIF e todos os centros acadêmicos. Aí o CACHIF passa a ter uma postura já de mais enfrentamento à ditadura. Lança uma nota contra a Lei Suplicy de Aragão, que é essa nota que está aqui no vídeo para vocês, na tela. Só que o CACHIF vai mais além. Não concordamos com essa lei e a gente vai fazer eleição. Vai ter eleição do CACHIF. Né? Isso aqui depois eu volto, mas... Aqui. O CACHIF decidiu que ia ter eleição. 65, não, vamos fazer eleição. Danem-se os militares. O diretor da faculdade, o professor Henrique Stodic, permitiu que fizessem a eleição e assim procederam com a eleição. Inclusive, né, vocês conseguem ler aqui na tela, né, um dos acadêmicos que disputou essa eleição e perdeu pela chapa da direita, pelo partido da direita, na verdade, que, né, na época eles se organizavam em partidos acadêmicos, foi o senhor Espiridião Amin, que está até hoje aí na política de Santa Catarina. O Amin foi derrotado pelo Marquian Galinowski nessa eleição. Só que os militares não gostaram muito dessa ideia de fazer eleição no CACHIF e mandaram o batalhão de choque invadir a Faculdade de Direito e apreender as urnas do centro acadêmico e prender os membros do centro acadêmico. Então, vários membros do CACHIF foram presos nesse episódio, em 65, as urnas foram apreendidas, aí foi um escarcéu, porque alguns desses estudantes eram filhos de desembargadores, de juízes. Então imaginem, Florianópolis, 60 mil habitantes, e você vai lá, batalhão de choque vai lá e prende o filho de desembargador. Né? Se hoje já daria um estardalhaço, imaginem Florianópolis com 60 mil habitantes. Então deu muito rolo essa prisão. Mas os militares foram lá, proibiram o funcionamento do CACHIF. Isso aqui são algumas cópias do inquérito policial militar, do IPM, contra o CACHIF, né? Relatando, né, a subversão do centro acadêmico, dos seus membros que foram presos. Teve uma portaria proibindo a eleição e eles foram lá, descumpriram a portaria, descumpriram a lei, fizeram a eleição e foram presos e os membros do CACHIF responderam um inquérito policial militar. Né, o CACHIF ficou fechado por cerca de acho que 6 ou 7 meses, né, e por isso que tem essa nota, né, o CACHIF continua acéfalo, né, que ele estava ainda sob intervenção da polícia militar. Bom, isso em 66. Bom, em 67 começa a reforma universitária. E aqui entra, né, um papel muito importante que a UFSC teve na ditadura, porque os militares, como eu disse, eles trataram logo de intervir nas universidades. Só que eles perceberam que não bastava prender aluno, prender professor, fazer comissão de inquérito, proibir centro acadêmico. Era preciso fazer mais. E o que eles fazem? Decidem fazer uma reforma universitária, aos moldes do que queriam os Estados Unidos. São os famosos acordos entre o MEC e a USAID, que era uma agência do governo norte-americano para o desenvolvimento, entre aspas, dos países latino-americanos. Né? É feita essa reforma nos moldes do que queriam os americanos, os norte-americanos, e a UFSC foi o laboratório dessa reforma.
O reitor Ferreira Lima, professor da Faculdade de Direito, foi a pessoa que tomou para si esse projeto. Inclusive, ele recebeu o embaixador Lincoln Gordon dos Estados Unidos várias vezes aqui em Florianópolis, fez uma churrascada para ele no chamado Palacete da Reitoria. A reitoria ficava nessa época na rua Bocaiúva, ali onde hoje é o batalhão motorizado do Exército. Ali era o Palacete da Reitoria. Aí fizeram uma churrascada para o Lincoln Gordon lá, com honras de chefe de Estado, para recebê-lo e para dar início ali à reforma universitária da ditadura militar. E é com essa reforma que a Faculdade de Direito e todas as outras faculdades perdem a sua autonomia. As faculdades, apesar de fazerem parte da universidade, elas tinham autonomia interna, né? Autonomia administrativa e financeira. Eles perdem isso, né? Em 67, então, acho que eu pulei aqui. Aqui. A reforma universitária de 67 vai até 68, e em 68 a reforma é implantada e a Faculdade de Direito da UFSC deixa oficialmente de existir e passa a se tornar curso de Direito do Centro Socioeconômico, né? Era o novo formato da universidade a partir desse modelo da ditadura. Então, o curso de Direito ele não mais era uma faculdade isolada, mas sim um curso que pertencia ao recém-criado Centro Socioeconômico, né? Aqui, essa foto aqui, que está na tela, é uma foto de um seminário de vários reitores que vieram para Florianópolis para estudar como fazer a reforma universitária, né? E aqui é o Lincoln Gordon discursando para os acadêmicos de Direito na faculdade em 67. Né? Ele deu uma aula magna naquele ano para o curso de Direito. Bom, isso em 67. Já em 68, aqui, 68, né, o famoso ano que ainda não terminou, segundo Zuenir Ventura. 68 também foi um ano, maio de 68, né, que teve efervescência no mundo inteiro, Paris, México, enfim, várias cidades do mundo, né, os estudantes saindo às ruas em várias cidades do mundo. Florianópolis não foi diferente. Em maio de 68, os acadêmicos do curso de Direito, junto com outros acadêmicos, saem às ruas em protesto contra a ditadura, né? O estopim foi a morte do estudante Edson Luiz, no Rio de Janeiro, morto pela ditadura, pelas forças policiais, e o CACHIF participa dessas manifestações em Florianópolis. É deflagrada uma greve geral que durou quase 2 meses aqui na UFSC. Essa greve geral teve intervenção da ditadura militar, né? Na época, o Costa e Silva, então presidente, ele vem a Florianópolis para intervir nessa greve, porque se tornou algo que tomou conta da cidade. Para vocês terem uma ideia, os estudantes passaram a acampar ali onde hoje é o Bar do Mozo, lá, qual que é o nome daquela praça? É a Praça Pereira Oliveira, ali na frente do INSS. Os estudantes fizeram um acampamento ali em protesto e fizeram manifestações pelas ruas. Aqui tem uma foto de uma manifestação, não sei se dá para ver aqui no vídeo, mas tem ali uma bandeirinha com um D. É a bandeirinha do curso de Direito, né? O D, né? Os estudantes tinham um boné com D de Direito e tinha uma bandeira com D de Direito, que era uma bandeira do CACHIF. Então eles saíram às ruas em protesto, deflagraram essa greve geral, que também teve como um dos seus motivos essa greve o aumento dos aluguéis em Florianópolis para os estudantes, né? A reitoria queria contratar uma nova casa de estudantes com aluguéis mais caros, enfim, né? Uma atitude ali do Ferreira Lima. Bom, isso 68. 68 também tem o famoso Congresso de Ibiúna, o Congresso Clandestino da UNE, né, da União Nacional de Estudantes, do qual o CACHIF participou. O CACHIF mandou delegados para esse congresso clandestino, e esses delegados estão aqui nessas fotinhas aí da tela, né? Foram todos presos, né? Os 700 e poucos estudantes que estavam nesse congresso do Brasil inteiro foram presos lá em Ibiúna. E os 17, acho que eram 17 ou 18 estudantes aqui da UFSC, a maioria da Faculdade de Direito, foram todos presos e levados ao presídio Tiradentes, a penitenciário, o presídio Tiradentes, e ficaram presos lá por alguns dias, por algumas semanas, depois foram liberados, mas passaram a responder inquéritos policiais militares. Né? Aqui está mais uma foto, também a lista ali de uma parte dos estudantes da Faculdade de Direito que foram presos em Ibiúna. Né? Isso em 68. Além disso, durante esse período, né, entre 66 e 67, nós tivemos várias cassações de professores. Né? Um deles foi o professor Aldo Ávila Luz, que era também juiz do Tribunal Regional Eleitoral, e ele foi cassado, né, da sua função de juiz e da sua função de professor. Foi exonerado, foi demitido, aliás, né, demitido a bem de serviço público da Faculdade de Direito. Né? E aqui tem uma nota, né, que saiu num jornal de circulação nacional, se não me engano, no Jornal do Brasil, que fala de uma nota que o CACHIF lançou em apoio, em solidariedade ao professor Aldo Ávila Luz, quando ele foi demitido do seu cargo de professor. Né? Então, isso ocorre ali
em 65, né, que foi a demissão do professor, aliás, 66, a demissão do professor Aldo Ávila Luz, cassado pelo Castelo Branco. 68, então falei, né, maio de 68 em Florianópolis, o Congresso de Biúna, e aqui a Reforma Universitária, Lincoln Gordon, já chego aqui então nessa carta que eu vou encerrar com ela. Mas ainda é importante falar que a atuação do CACHIF não se resumiu só a esses fatos até 68. Né? Em 68, o CACHIF definitivamente deixa de existir formalmente, né? Ele entra totalmente para a ilegalidade, porque ele estava totalmente proibido ter centro acadêmico. A formação do movimento estudantil naquela época tinha que ser por diretórios acadêmicos. Então, cada centro da UFSC, né, recém-criado, tinha um diretório acadêmico. Então, o direito fazia parte do centro socioeconômico, então o centro socioeconômico tinha um diretório, né, que era o diretório acadêmico do centro socioeconômico, o DACSE. Né, o primeiro presidente do DACSE, inclusive, foi o nosso atual reitor, o professor Ubaldo Baltazar. Né, ele foi o primeiro presidente do DACSE. E por que os militares quiseram, né, fazer esse formato, né, de diretório e diretório central? Né, o DCE é criado também pela ditadura. Porque era mais fácil para controlar. Né, um dos motivos era esse, era mais fácil você controlar se estava todo mundo junto. E as eleições eram indiretas, né, e os professores da universidade acompanhavam essas eleições. Então, tivemos isso em 68, a faculdade deixa formalmente de existir, em 68 se torna curso de Direito do Centro Socioeconômico. Em 75, né, já dando um salto aqui, né, que daí mais só dois episódios aqui dos anos 70 que são importantes de mencionar, né, o CACHIF não existia formalmente, mas os estudantes de Direito continuaram a sua atuação política. E muitos continuaram atuando na clandestinidade. Era proibida ali a atuação em partidos políticos, né, estávamos ali no bipartidarismo, mas alguns membros do antigo Partido Comunista, que estava na ilegalidade, e eram estudantes de Direito, passam a atuar clandestinamente dentro do recém-criado MDB. Por conta disso, foi deflagrada aqui em Santa Catarina, em 1975, a chamada Operação Barriga Verde. E boa parte dos presos na Operação Barriga Verde eram estudantes da Faculdade de Direito da UFSC, né, do curso de Direito da UFSC na época já. Né? E esses estudantes, né, todos os que foram presos na Operação Barriga Verde, esses estudantes foram presos, foram barbaramente torturados aqui na região continental, aqui em Biguaçu, aliás, aqui em São José. Foram torturados, ficaram presos por meses. Eu não vou aqui, por uma questão ética, não vou aqui citar os nomes, né, mas tivemos estudantes, mulheres da Faculdade de Direito que foram barbaramente torturadas. Né, os relatos da Operação Barriga Verde sobre as torturas que os estudantes sofreram são estarrecedores. Né? Então, a gente pensa, né, hoje alguma dificuldade, né, de se manifestar contra o governo A, o governo B, né, ou de talvez assinar uma nota, enfim. Né, esses estudantes, como o Lucas falou no seu discurso, né, deram o próprio sangue, literalmente, em nome da democracia, né, lutando pelo fim da ditadura. Né, ex-colegas nossos aqui dessa faculdade. Né, e foram barbaramente torturados. Acho que essa é uma das passagens que mais me tocou quando eu fiz a pesquisa, porque eu fui procurar uma dessas alunas que foi torturada, e ela, até hoje ela não fala sobre isso, né, o trauma foi tão forte que ela não fala, e a filha dela, né, me explicou que ela tem esse trauma, né, e que até hoje ela não consegue sequer ir ao dentista, porque o som como que chama? A maquininha, a broca, né, o som da broca do dentista é um som muito semelhante ao som do instrumento que utilizaram para torturá-la em 75, 76, período que ela ficou presa. Então, isso ocorreu com ex-alunos da nossa faculdade, militantes do movimento estudantil, né. Então tivemos a Operação Barriga Verde, e depois em 79, um episódio que eu acho que talvez seja um dos mais conhecidos do movimento estudantil de Florianópolis durante a ditadura, que foi o episódio da Novembrada. Né? A época, a Novembrada foi liderada pelo DCE, e o presidente do DCE era um acadêmico de Direito, né, que hoje, inclusive, dá nome à Sala 01 do CCJ, né, foi feita uma homenagem a ele em 2010. Ele infelizmente faleceu muito cedo, né, mas ele foi o líder dessa manifestação da Novembrada, junto com alguns outros estudantes,
e mais outras 2 estudantes da Faculdade de Direito, que foram, junto com esse estudante, foram presos pela ditadura, né, porque se manifestaram contra a presença do João Figueiredo aqui em Florianópolis, foram perseguidos, foram presos e foram responderam um processo militar na Justiça Militar de Curitiba, né, na época a Justiça Militar de Florianópolis, Florianópolis pertencia à Justiça Militar de Curitiba, a 5ª circunscrição militar, né. Eles responderam um processo militar com base na Lei de Segurança Nacional, né, acusados de cometer crime contra a segurança nacional por terem xingado o João Figueiredo e se manifestado contra o João Figueiredo, e foram inocentados, mas foram inocentados por maioria, não foi por unanimidade. E uma das coisas interessantes que eu achei no processo judicial desses estudantes foi de que o então reitor da UFSC foi um dos informantes nesse processo, né, agora esqueci o nome do professor, se não me engano era o professor não era o professor Hernani Bayer, agora esqueci qual era o nome do reitor, mas enfim, o reitor da UFSC à época prestou informações aos militares, inclusive foi ele que deu os endereços dos estudantes aos militares, para que os estudantes fossem presos em suas casas, e uma outra figura que também forneceu muito material foi o ex-aluno dessa faculdade, Espiridião Amin. Na época ele já era, salvo engano, ele era prefeito de Florianópolis nessa época, e ele foi um dos que depois enviou material aos militares para instruir esse processo contra os estudantes, né? Mas felizmente foram absolvidos por maioria, né? À época eles foram julgados em Curitiba e quem fez a defesa desses estudantes, de uma parte desses estudantes, foi o professor René Ariel Dotti, né, que faleceu recentemente, professor de processo penal da Faculdade de Direito da Federal do Paraná. Bom, 79 então novembrada, né? Então uma participação aí ativa dos estudantes de direito nesse episódio. E por fim, né, chegamos aos anos 80, né, e eu chego aqui já indo para o final da minha fala, chegamos aos anos 80, né, final da ditadura. O marco temporal aqui, né, o termo do fim da ditadura é um pouco controverso, né? Alguns colocam como 85, outros como já a abertura em 1981, 82. Eu gosto de colocar como marco temporal do fim da ditadura o dia 5 de outubro de 1988, né? Justamente o dia da promulgação da Constituição de 88, porque foi a Constituição de 88 que pôs fim, né, juridicamente à ditadura, né? Praticamente todo o arcabouço jurídico criado pela ditadura é colocado fim nele com a Constituição de 88. Então eu gosto de colocar o marco temporal ali como 5 de outubro de 88. Né? Eu defendo esse marco temporal, inclusive na minha dissertação e também na minha tese de doutorado. Então temos aí a abertura política nos anos 80, né? A redemocratização do país, todo aqueles movimentos na década de 1980, e os estudantes de direito resolvem reativar o CACHIF, né? Então a gente estava vivendo na UFSC um momento, né, nos anos 80 em que os centros acadêmicos estavam sendo reativados. Então aí surge, né, o primeiro que ressurge é o Centro Acadêmico Livre de Arquitetura, né? Depois ressurge o Centro Acadêmico Livre de Economia. Aí os estudantes de direito queriam recriar, né, o seu centro acadêmico, que teria o nome de Centro Acadêmico Livre de Direito. Livre, eles tinham livre nesse nome porque era uma menção à ditadura militar, né? Não eram mais centros acadêmicos, agremiações estudantis amordaçadas pela ditadura, mas sim livres. Mas aí teve um debate no curso de Direito, né? Por conta do nome que a agremiação teria. Né? Alguns estudantes defendiam que tinha que ser Centro Acadêmico Livre de Direito, só que um estudante foi lá e fez um discurso na Assembleia dizendo que se eles, né, aceitassem esse novo nome, seria a mesma coisa que dizer que a ditadura matou o CACHIF. E, segundo ele, a ditadura não tinha matado o CACHIF, né? Só que o argumento dele foi um argumento bastante de estudante de direito. O argumento foi, bom, o CACHIF não morreu porque o CACHIF ainda está com seu registro ativo no primeiro registro de pessoas jurídicas da capital, lá no cartório. Então, se ele está vivo no cartório, juridicamente ele está vivo. Portanto, a ditadura não matou o CACHIF. Aí, esse argumento acabou convencendo a maioria da Assembleia e o CACHIF voltou a se chamar CACHIF, né, formalmente, a entidade foi reativada, né, mas eu gosto de pegar esse episódio, né, e fazer uma releitura, né, sobre a minha ótica de que, na verdade, eu entendo que o Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, o CACHIF, ele não morreu durante a ditadura não matou o CACHIF, justamente porque os estudantes e as estudantes continuaram, mesmo após 68, mesmo após o CACHIF sendo colocado na ilegalidade, continuaram
militando dentro do movimento estudantil, continuaram militando em prol da democracia pelo fim da ditadura militar, né? Seja clandestinamente, seja em partidos políticos, seja fosse no DCE, ou então no DACSE, enfim, continuaram atuando. Então, os estudantes continuaram com atuação política, portanto, a alma do Cachife, que são os estudantes, não morreu. Portanto, o Cachife não foi morto pela ditadura, ele permaneceu vivo, permaneceu firme até a redemocratização do país, até 1985, se eu não me engano, é a data que o Cachife é reativado. E permanece, felizmente, vivo até hoje e vai completar no dia 2 de setembro deste ano seus 90 anos, né? E aqui eu encaminho então para o fim da minha fala, né? Eu trouxe esses episódios aqui da ditadura, desse período, porque quando eu falo, né, afinal de contas, por que a gente faz direito, né? E o que a gente faz numa faculdade de direito? Bom, algumas pessoas podem se contentar em ficar 5 anos só estudando leis. Eu acho que isso, respeito quem tem essa opção, e por vários motivos, óbvio, mas eu acho que isso é muito pouco. Acho que a gente pode fazer muito mais na faculdade de direito. A gente pode pensar o direito de maneira muito mais ampla, né? E pensar o direito com vistas a transformá-lo, a utilizar o direito para aquilo que eu falei no início da minha fala, que é aquilo que eu ainda acredito. A gente pode utilizar o direito como um instrumento para mudar as coisas, né? Mudar a sociedade, transformar a sociedade, né? Eu prefiro esse verbo, né? Transformar. Né? O direito pode sim ser um instrumento, né, de efetivação do Estado democrático de direito. Né? Então, acho que nós podemos começar a criar isso dentro da faculdade, começar a criar isso, seja no movimento estudantil, seja dentro da faculdade, pensando o direito, repensando o direito, reescrevendo o direito. Então, e vejam, né, durante um período tão difícil da nossa história, um período recente, em que as pessoas eram presas, as pessoas eram torturadas, estudantes foram presos e torturados, estudantes desapareceram, não foram encontrados até hoje, né, os estudantes tiveram a coragem de bater de frente com a ditadura e de defender a democracia, né? E eu acho que fica essa lição para nós hoje, né? Diante principalmente do que a gente está vivendo no nosso país, em vários âmbitos, né? Mas inclusive dentro da nossa própria universidade, nós estamos aí, talvez, espero que não, mas na iminência de uma intervenção do governo federal, que não quer respeitar, a princípio, né? Não quer respeitar a decisão das urnas, a decisão da universidade com relação à eleição para reitor, né? E como que nós vamos nos posicionar diante disso, né? Ou então, né, como o Lucas citou, né, vários exemplos no discurso dele, né, como que nós, estudantes de direito, né, eu me coloco como estudante porque eu ainda estou no doutorado, estou terminando, então ainda sou estudante, felizmente, né, gosto bastante desse título. O que nós, estudantes, o que nós, professores, vamos fazer dentro da faculdade, né? A gente simplesmente vai olhar as coisas e, é isso aí, vamos decorar a legislação, vamos decorar a Constituição, e é isso, ninguém discute mais nada além disso. Acho que é muito pouco, acho que a gente pode fazer muito mais, né? A gente pode questionar muito mais a legislação, a própria Constituição, a ordem jurídica como um todo, as decisões judiciais, e acho que a faculdade de Direito, a universidade tem essa força, né? Essa força transformadora, né? E mudar aí as mentes e os corações, como alguns gostam de falar, né? As mentes e os corações dos futuros profissionais do direito, né? Eu não gosto muito da palavra operadores, né? Parece que a gente é meio, sei lá, engenheiro, né? Jurídico, uma coisa que não existe, né? Mas os futuros operadores do direito, né? As pessoas que vão trabalhar com o direito e vão atuar aí no sistema de justiça como um todo. Acho que a gente pode começar a mudar isso dentro da universidade, criando uma cultura jurídica diferente para esse país, né? E não essa cultura jurídica que está posta ainda hoje, que é uma cultura jurídica ainda extremamente autoritária, né? Figuras como Augusto Aras, Sérgio Moro, e poderia ficar aqui o resto da noite, infelizmente, citando nomes e nomes, eles saíram desses bancos aí onde vocês estão sentados, né? Saíram dos bancos da Faculdade de Direito. E se pensam assim, se pensam o direito da forma como pensam, né? Como tem aí ministro do STF dizendo que cláusulas pétreas da Constituição podem ser diminuídas, né? Lição básica aí do primeiro ano da faculdade. Mas se tem ministro do STF defendendo isso, é por um motivo. E um dos motivos está ainda na faculdade. Por isso que eu acho que é muito importante que os estudantes tenham essa posição de defesa da democracia, né? E aqui eu finalizo com essa carta chama Aos Brasileiros e às Gerações Futuras, né? A gente não vou ter tempo aqui para ler para vocês, mas foi uma carta escrita
pelo Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, né? Na época o presidente era o acadêmico Mário Lange de Santiago, que depois virou professor da faculdade, anos depois. Ela foi assinada no dia 15 de março de 1967, no auge da ditadura ainda, né? No pré-AI-5 ainda, né? E a última frase, o último trecho da carta, né, eu vou ler para vocês, que eu acho que é bem interessante. Eles finalizam a carta, né, essa carta ao povo, a carta aos brasileiros e às gerações futuras. Né, eles finalizam assim: não nos move hoje sentimentos de ódio mal curado. Apenas e tão somente cumprimos o nosso dever. Estamos desvinculados de quaisquer facções passadas ou presentes, nacionais ou alienígenas. E este é exatamente o brado das nossas consciências, o clamor das nossas ideias. Né? Eles finalizam assim a carta, é uma carta em que eles defendem aqui a democracia. Foi um dos últimos atos do Centro Acadêmico, né? O Centro Acadêmico depois, como eu disse, entra na ilegalidade em 1968, né? Deixa de existir formalmente. Né? Aí, o que eu iniciei a minha explanação com uma pergunta, com algumas perguntas, e finalizo, né, aqui, então, com uma pergunta. Né? E hoje, né, o que nós, dentro da Faculdade de Direito, nós estudantes, nós professores, professoras, o que nós vamos fazer? Né? Que direito a gente vai construir? Que direito vamos construir a partir da faculdade? Né? Um direito que constrói aí continua construindo uma cultura jurídica autoritária no país, ou um direito que consiga transformar isso, né? Transformar essa realidade e utilizar o direito de uma maneira diferente? Eu acredito ainda que o direito pode ser utilizado para transformar a sociedade. Talvez eu mude de ideia ao longo da vida, espero que não. Né? E espero que vocês, estudantes, ajudem aí a gente a utilizar o direito dessa maneira. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Pessoal, eu agradeço mais uma vez o convite do Centro Acadêmico. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com o CACHIF, né? Essa entidade da qual eu tenho a imensa honra de ter feito parte. E é isso. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado pela fala, professor Sartotti. Agora eu passo a palavra para o Luiz Paiva para tecer alguns comentários. Olá, muito boa noite a todas e a todos. Agradeço o convite do CACHIF. Eu venho aqui hoje como representante do Instituto Memória e Direitos Humanos da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, um instituto que constituiu-se no ano de 2020 como uma das deliberações dos trabalhos da Comissão Memória e Verdade da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu trago algumas reflexões nesse momento, sobretudo nesse momento onde a Faculdade de Direito, hoje Centro de Ciências Jurídicas, completam seus 90 anos e estamos tendo a oportunidade de tomar em consideração a participação dos estudantes como fundamental nessa história. E essa participação estudantil organizada não somente dentro das salas de aula, como foi apresentado agora, mas na construção de uma entidade estudantil e como ambiente de formação político. Pode-se parecer pouca coisa, mas por muito tempo essa perspectiva de levar em conta a participação estudantil na história de uma instituição escolar, ela foi desconsiderada por muito tempo. Então isso é muito relevante. Como foi falado há pouco, é um centro acadêmico que é a entidade estudantil mais antiga aqui da nossa cidade. E vou trazer alguns aspectos para refletir o contexto do golpe no Brasil, em Santa Catarina, sobretudo na Universidade Federal de Santa Catarina, e problematizar também um pouco do contexto atual. Foram apresentados diversos documentos que retratam as formas com que a articulação da reitoria se fez com sistemas de repressão, seja a polícia, o exército, e a colaboração da reitoria ou da figura do reitor com a implantação desse regime autoritário. Na década de 70, em 72,
sobretudo, o sistema de repressão se faz presente em todas as faculdades federais, sobretudo, com assessorias de segurança e informação, como órgãos diretamente ligados ao Serviço Nacional de Informação. Nesse momento, temos, então, um órgão vinculado ao próprio gabinete do reitor, que estabelece relações diretas com a SNI, o Serviço Nacional de Informação. Isso quer dizer que o regime ditatorial se fez presente de forma curricular, de forma presencial e de forma ideológica. É importante refletir também que foram criadas disciplinas obrigatórias em todos os cursos, no ensino superior, o estudo dos problemas brasileiros, onde todos os cursos eram obrigados a fazer. Então eram sobretudo dados por militares ou pessoas, professores indicados pelos militares, onde estavam inculcando, formando ideologicamente todos os estudantes, todos os cursos, diante dos princípios da ditadura, sobretudo da doutrina de segurança nacional. É importante dizer que logo de cara, logo no primeiro dia do golpe, primeiro dia de abril, os estudantes foram duramente reprimidos na sede da União Nacional de Estudantes, no Rio de Janeiro. Foi incendiada, metralhada, o prédio em si realmente foi metralhado. E aqui, algo muito similar aconteceu na Rua Álvaro de Carvalho, como foi exposto quando a gente trata da década de 60, 70, há de se pensar na universidade ainda, sobretudo no centro da cidade. Então é ali na Rua Álvaro de Carvalho, onde a União Catarinense dos Estudantes tem até hoje a sua sede, e lá foi invadida a Kombi, que rodou o Estado com a prática de educação popular, no método Paulo Freire, foi apreendida. Então é um paralelo. Vemos que o regime, logo a princípio, se propôs a reprimir essa juventude que estava criticando, enfim, refletindo e até propondo um projeto de país no ano de 62, 63, e um projeto de universidade também. Então, aqui em Santa Catarina, o relatório da Comissão Memória e Verdade estadual, que leva o nome do deputado Paulo Stuart Wright, identificou a prisão de 697 pessoas aqui no nosso estado durante o período da ditadura civil-militar brasileira. Então são famílias, enfim, pessoas que tiveram a sua vida totalmente desconfiguradas, e muitas delas atuaram, como foi falado, na UFSC e na Faculdade de Direito. Pensando um pouco do que foi a reforma universitária em 68, a qual a UFSC, o reitor João Davi Ferreira Lima, enche a boca para dizer que fez, de modo pioneiro, essa reforma universitária, ela foi um dos argumentos que fundamentou o questionamento do pleito eleitoral para o reitor ainda na universidade, nessa última eleição. Então, há leis, há um aparato legal criado na ditadura que ainda não caiu. Então, afinal de contas, sim, nós temos um marco da Constituição de 88, mas ainda há muitas permanências no campo jurídico e, sobretudo, no campo da memória, espaços de memória, referências, monumentos. Um dos encaminhamentos da Comissão Memória e Verdade da Universidade é que a universidade reveja sim os títulos de doutor honoris causa que conferiu a tantas pessoas que colaboraram com o regime, que cometeram crimes de violações de direitos humanos, que reveja o nome do campus João Davi Ferreira Lima até hoje. Então é um passado que não passa. Então eu quero saudar esse momento, mas trazer ao diálogo as nossas tarefas do tempo presente. A universidade demorou 53 anos para olhar para esse passado, criando a Comissão Memória e Verdade. O Brasil foi o último país da América Latina que criou sua Comissão de Memória e Verdade, o último a abolir a escravidão, e tantas permanências que se fazem presente em todos esses aspectos. Então, há muito o que fazer a nós, juventude, e sobretudo no campo jurídico.
há de se rever todo o aparato legal no que se tange à anistia. Agora, falando a vocês, né, eu venho da área da história da educação, é um prazer, né, ter essa oportunidade, também pesquisa os movimentos estudantis, mas essa oportunidade de discutir nesse congresso do direito a necessidade de rever o aparato legal no que tange à anistia, que impede a investigação e a responsabilização de agentes públicos que cometeram crimes de violação de direitos humanos, desaparecimentos forçados, tortura. No Brasil não há um condenado preso. Até hoje, tem seus bustos, tem suas pensões, tem nomes de rua, tem referências. Então há uma dívida no campo da memória a ser feita, e no campo do direito há muito o que avançar, né? Isso impede, né? São marcos que impedem a investigação e a responsabilização. E quando se fala na perspectiva e na participação estudantil, há muito que se avançar na democratização das instituições escolares. Desde muitos jovens, nós temos que ter o hábito da praxis democrática. Escolha dos nossos diretores, ainda no ensino fundamental, médico, para que a democracia não seja um simples conceito, mas uma vivência real em nossas vidas, né? E agora na universidade também, a democratização da participação nos conselhos, o peso dos votos, a reforma universitária, Lei 5.540 de 68, ainda está em vigor. E isso é o que fundamenta ter a opinião de um professor levada com maior peso, maior consideração do que de um estudante. Se no próprio artigo 5º nos coloca como todos somos iguais, sendo que desde 16 anos nós votamos num peso igual, porque dentro de uma escola, de uma universidade, o peso de uma pessoa, a opinião de uma pessoa é levada em maior consideração do que outra. Isso sempre, mas venceu a festa da democracia na universidade. Não, espera um pouco. Da onde que a opinião de um professor, um voto deste tem um peso maior do que o de um estudante, de um técnico? Enfim, há de se pensar em incluir toda a comunidade, os técnicos, sobretudo terceirizados, nessa vida, nessa participação democrática. Então, quando se pensa um projeto de país, um projeto de universidade, há muito que se transformar. Porque, como disse José Saramago, é importante a gente dizer não ao não. Resistir, dizer não ao projeto Futura-se, como nossa universidade fez, né? Dizer não ao não. O que queria esse projeto Futura-se? Né? Que nós lotamos todo aquele centro ali da nossa universidade, né? Queria a cobrança de mensalidade, a gestão sobre fundações, a transferência de todo o patrimônio dos prédios, mobiliários, veículos. E esse foi o projeto que a ditadura inseriu no ensino superior aqui em Santa Catarina. Se a UFSC e João Davi Ferreira Lima encabeçou o projeto da reforma universitária em 68, há de se olhar também com atenção o que era a nossa universidade irmã, a UDESC, nesse período. Ela foi criada no bojo do golpe, tal como a UFSC foi um agrupamento de faculdades já existentes, criadas não como a faculdade de direito tradicional da década, início do século XX, mas muitas delas criadas em 64. Então elas já são criadas com a cobrança de mensalidade, com a gestão de uma fundação, sem eleição, com a presença de todos esses informantes, esses X9, né? Enfim, sobre a impossibilidade de debate. Então, esse projeto que o Futura-se e que esse governo militar do dia de hoje colocou há pouco tempo atrás, foi o projeto que a ditadura se propôs a colocar, né? Com a reforma universitária, e que a UDESC, é importante dizer que a UDESC cobrou mensalidades durante toda a ditadura. Não tinha concurso público, e só foi ser gratuita em 1990, porque nem a força da Constituição de 88 foi capaz
porque teve que mudar a Constituição do Estado ainda. Ora, pois, se nós temos as mesmas pessoas formadas numa praxis autoritária, muitas vezes a força da lei não transforma esse hábito, vocês sabem muito melhor do que eu, né? Com essa relação, mas a UDESC, enfim, resistiu, e a própria UFSC, em democratizar-se, e até hoje resiste. Então, a importância de trazer à tona, trazer luzes nesse momento, sobre esse contexto e, sobretudo, da participação dos estudantes, que sim, desafiaram, colocaram suas vidas à disposição da democracia. E é importante dizer que sim, tiveram vitórias. Se nós hoje temos condições de acessar, de permanência, tudo, a moradia, como foi falado, foi algo muito presente em 68 aqui, né? A luta pela moradia, que se faz tão presente. Tudo que temos quanto à permanência, aos direitos dos estudantes, foi conquista de luta. É importante dizer, sim, a esperança, enquanto tiver um fio de esperança, né, a condição de pensarmos um mundo diferente. Então, sim, é um horizonte onde vemos, diante de tamanho individualismo nessa sociedade, a luta coletiva numa entidade estudantil, num movimento, como uma possibilidade, sim, de transformação social, de vivenciar algo diferente que está colocado. Então, quero também falar um pouco do Instituto, né? O Instituto Memória e Direitos Humanos, ele está atuando, tem a constituição de um acervo que preza pelo resguardo de ampla documentação da Comissão Memória e Verdade da UFSC. Também trabalha com práticas de ensino, pesquisa e extensão. Há alguns professores da área do direito que constituem o próprio instituto, então ele é interdisciplinar, é uma oportunidade de trabalhar interdisciplinarmente. Eu trabalho no acervo, há muito ainda o que se analisar. É uma documentação farta. Temos uma ditadura que documentou, né? A ditadura do nosso país, ela documentou muito. Ela ela foi extremamente burocrática. Tem muita documentação. Por mais de tanto que queimaram de papel, de arquivo, e de tanto que nos impedem de acessar esses arquivos, há ainda muita documentação a ser analisada. E trago a conjuntura desse ano, né? Um pouco da importância da nossa participação como movimento estudantil, movimento docente, enfim, para se fazer valer a nossa decisão na eleição da nossa universidade. Saibam que ainda estão rolando os dados, né? A piscina deles está cheia de ratos, mas nós estamos aqui presentes e vamos fazer, sim, valer a nossa opinião. Não vai ser coronel, militar, professor, desembargador, quarta via, que surge fora do pleito, que vai tirar o sonho de construirmos uma universidade presente, diferente, e que ela se faz com todos e todas, né, participando. Que viva os 90 anos do CACHIF, que viva os 90 anos do Centro de Ciências Jurídicas, e estamos abertos aí para o diálogo. Muito obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Vinícius, para quem me conhece, e para quem não me conhece, meu nome é Vinícius também. Eu estou na fase de Direito e a minha pergunta é para o professor Sartotti. Que é uma honra finalmente conhecer o senhor presencialmente, depois só ver por videoaula. E a minha pergunta seria sobre a real possibilidade do STF rever a validade de anistia no controle na legalidade, de convencionalidade, o que teria que mudar, se são os ministros ou uma força política externa para a reversão do voto que foi para realmente poder julgar o que aconteceu na época dos militares e até mesmo de maneira mais até simbólica essa punição, porque realmente uma punição mais severa não vai acontecer, mas uma punição simbólica, nem que seja isso, que realmente possa acontecer pelos ministros. Boa noite, meu nome é Maria Augusta. Eu estou na terceira fase de Direito da UFSC. Eu queria agradecer primeiramente as falas, foram incríveis. Acho muito importante esse tema. É legal a gente ter a oportunidade de ouvir sobre. E eu queria perguntar, felizmente, a gente ainda tem pessoas no direito
que resistem e que compartilham dessa visão com a gente, né, de resistência, mas também existe muito a visão de, quando a gente se posiciona, ter aquela questão de eu vou me posicionar contra e vou manchar a minha imagem para depois, talvez, ter dificuldade de conseguir um emprego ou, enfim, de ser uma pessoa importante, influente. Eu queria saber a opinião de vocês sobre como a gente deve se portar em relação a isso e o que a gente pode fazer para, enfim, tirar essas barreiras para a gente não ter mais que ficar se importando em se esconder para não afetar o nosso futuro. Ainda temos mais uma pergunta dentro do bloco. Thomas aqui na frente, Maria. Meu nome é Natália, eu estou na 5ª fase de Direito, também cumprimento o professor Sartotti, que eu vejo pela primeira vez após as aulas EAD. Queria também parabenizar pela fala belíssima, né, que nos relembra, principalmente enquanto estudante de Direito, da força que um CA pode ter e da representação que a gente tem enquanto estudantes da área jurídica. E, na verdade, a minha pergunta vem em forma de curiosidade, principalmente quanto à questão da nomeação do nosso campus. O que já foi feito até então para mudar esse nome que, de certa forma, pode até manchar a nossa universidade após tanto sofrimento que passamos? E o que foi feito também, se o CACHIV fez alguma coisa sobre, ou se pode fazer a partir de agora, desse conhecimento? Obrigada. Agora os professores podem começar a responder e depois a gente retoma com o segundo bloco de perguntas. Tá. Vamos lá, as perguntas são bem complexas, né? Começando pela pergunta do Vinícius, né? Foi meu aluno também no Direito durante a pandemia, né? Conhecendo ele hoje pessoalmente. Essa pergunta do Vinícius é bem importante, né? E vai também ao encontro do que o professor Luiz colocou há pouco, né? O Brasil tem um grande problema com relação à sua história como um todo, mas principalmente com relação à história mais recente, né, a história da ditadura militar, porque se colocou, durante o período da redemocratização e pensando a Constituinte, se colocou qual que seria o aspecto da nova república, da Constituinte da nova república. Bom, teríamos ali uma Constituinte e uma transição democrática que iria, de fato, romper com a ditadura militar ou simplesmente uma transição que ia fazer uma transição, né? Esse debate se colocou no âmbito do Congresso e, como vocês devem imaginar, venceu, né, não a ideia de fazer uma ruptura, de fato, com o passado recente autoritário, né? Então, e um dos aspectos disso é aquela velha ideia de, tipo, que vocês devem ouvir, inclusive, talvez nos grupos de WhatsApp da família até hoje, né? Gente, mas isso aconteceu no passado, vamos esquecer isso, não vamos mais falar sobre isso. Bom, isso ocorreu no Brasil por muito tempo, e principalmente no direito, né? Felizmente, no campo da historiografia, da história como um todo, a retomada disso, né, já se dá há muito tempo, né, de retomar a história disso. Com relação ao direito, nem tanto, né? O direito, a gente começou a pensar mais sobre a relação entre direito e ditadura nos últimos 10 anos, né, aqui no Brasil. Então, nós temos essa dificuldade de tratar com o passado, de tratar com esse passado recente da ditadura militar. Então, a gente não sabe, por exemplo, como as faculdades se portaram durante a ditadura, né, como os tribunais julgaram durante a ditadura, a gente tem poucas pesquisas ainda no Brasil sobre isso, como se portou o Ministério Público, como se portou a advocacia, a OAB, né, a OAB, por exemplo, a minha entidade, né, eu passei o dia hoje lá na OAB, inclusive, né, faço parte do sistema OAB, mas preciso dizer que a minha entidade, nacionalmente, em 64, apoiou o golpe, por exemplo. Então, o que essas entidades fizeram durante a ditadura? A gente não sabe porque tem ainda essa ideia de que é preciso esquecer. E a gente não pode esquecer, pelo contrário, a gente precisa trazer isso à luz, a gente precisa falar sobre isso, né? Esse tipo de espaço aqui é importante. E um dos aspectos, eu falo isso porque um dos aspectos que sedimenta isso é justamente a lei da anistia. Essa ideia de que, vamos esquecer o passado, né? A lei de anistia tem essa conotação, né? Muito embora, né, preciso dizer que todos aqueles que foram condenados por atos contra a ditadura militar não foram totalmente anistiados. Muitos deles, um exemplo,
a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Cumpriu pena, não foi totalmente anistiada. Mas aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, né, os militares, por exemplo, né, a grande maioria dos militares, né, envolvidos nisso, cometeram crimes de lesa humanidade, que na seara do direito internacional são considerados crimes imprescritíveis, mas eles foram anistiados e cometeram crimes do tipo, se vocês forem ler os relatos, por exemplo, do Projeto Brasil Nunca Mais, vocês vão ficar horrorizados com o tipo de crimes que cometiam. Não eram crimes, coisas simples, eram torturas bárbaras, né? Eu não vou aqui ficar nominando, porque acho que estamos numa sexta-feira, acho que não há necessidade, mas vocês sabem do que eu estou falando. As pessoas foram anistiadas. Infelizmente, né, o STF perdeu uma grande oportunidade de resolver isso do passado recente do Brasil, né, quando julgou a lei de anistia, né, como que esse julgamento que o Vinícius faz menção. Né, a lei de anistia foi julgada constitucional. Só que quando a lei de anistia foi julgada constitucional, isso foi, agora eu estou um pouco perdido no tempo, acho que foi, salvo engano, em 2008, 2009, por aí, eu estava no início da faculdade. Ela foi julgada a partir da ótica da Constituição de 88. Né? Tem aí uma discussão, né, porque a Constituição é posterior, mas enfim, a lei de anistia foi considerada recepcionada pela nova ordem constitucional, ou seja, ela é constitucional. No entanto, mais recentemente, agora nós tivemos uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Vocês tiveram aqui a ilustre presença de um membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o professor Zaffaroni, né, juiz da Corte. Teve uma decisão da Corte, tem poucos anos essa decisão, que traz a necessidade de rever a ditadura, né? Ato falho aqui, no lápis de linguagem, mas de rever a lei de anistia, sob a ótica da Convenção Americana de Direitos Humanos. Porque, ok, pode até ser, eu discordo da interpretação do STF, de que a lei de anistia está recepcionada pela Constituição de 88, eu entendo que não foi recepcionada, mas há necessidade de fazer um novo julgamento agora com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que a gente chama de controle de convencionalidade, porque a lei de anistia está totalmente em desacordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Só que isso aqui falando, né, em CNTP, né, em condições normais de temperatura e pressão, mas, né, como o próprio Vinícius traz, né, quais as condições materiais disso hoje no Brasil? Eu não tenho nenhuma esperança de que isso aconteça. Acho que, infelizmente, a gente não vai ver aquela cena, eu sempre fico muito emocionado quando eu vejo, né, a cena do julgamento dos militares na Argentina, né, ou Nunca Mais, né. Infelizmente a gente não vai ver isso no Brasil, na minha opinião. Não veremos esses velhinhos, que ainda hoje são velhinhos de pijama, né, mas não veremos esses homens condenados, né? Tivemos aí a condenação na esfera civil, que é uma opção que se coloca ainda, né? Condenação civil dessas pessoas, como por exemplo o Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? Um torturador que cometia atos como, por exemplo, introduzir ratos na vagina de mulheres presas. Né? Foi o torturador da presidenta Dilma Rousseff, homenageado pelo presidente da República em vários momentos, o atual presidente. Brilhante Ustra foi condenado, mas foi condenado na justiça civil, né? Mas nunca pagou a indenização, morreu antes, né? Morreu no conforto do seu lar, né? E muitos outros aí que já faleceram ou que ainda estão por aí. Eu acho que não serão julgados, acho que o STF não, na atual conjuntura, e nem numa conjuntura num breve período aí, num curto espaço de tempo, vai rever isso a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas sim, na minha opinião, primeiro, a lei de anistia ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, porque o Brasil ele é signatário de convenções internacionais que reconhecem, né, a tortura como crime imprescritível, então, por isso, mas também entendo que, né, sem o mais aqui, mas também entendo que a lei de anistia não está de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil também é signatário, né, norma supralegal aqui no Brasil. A pergunta da Maria Eduarda, né? Essa pergunta da Maria Eduarda é difícil, Maria Eduarda. Eu vou te responder de maneira bem honesta e partindo da minha percepção pessoal, bem pessoal mesmo, assim. Sim, é muito difícil isso, tomar posição em vários sentidos, é muito difícil. Para nós que estamos no direito é muito difícil, para nós que estamos na faculdade de Direito é muito difícil. Eu lembro de um episódio que eu estava num ambiente parecido com esse, lá no auditório do CSE, era debate do CACHIF, eu estava numa chapa, estava debatendo, e um colega, eu estava na metade do curso, o colega já estava na 10ª fase, eu fiz uma pergunta sobre cotas raciais, porque eu sabia que o outro grupo político era contra as cotas, tinham feito um movimento contra cotas, né?
e o nosso grupo era totalmente a favor, né, das cotas raciais, e eu fiz uma pergunta sobre cotas e criou-se um estardalhaço no auditório, né? Começaram a berrar, e um colega meu estava na janela, chamou eles de racistas, e eu concordei, enfim. O indivíduo, esse colega, né, ele veio até mim aqui na frente, apontou o dedo para mim e disse: você não sabe com quem está se metendo. Né, alguns dias depois a gente recebeu uma interpelação judicial. Não deu em nada, né, até porque ele usou a peça errada, o juiz deu uma aula para ele, né, no despacho, mas sim, é possível, sim, foi perseguição. Eu, particularmente, sofri perseguição dentro da faculdade, né, quem aí me conhece há mais tempo sabe do que eu estou falando, né, vários episódios aí por posicionamentos que eu tomei ou que colegas meus também tomaram e sofreram aí represálias. E sim, isso pode ser considerado, em alguns espaços, um problema. Mas eu acho, sinceramente, que isso não pode ser um motivo para nos desesperançar. Pelo contrário, acho que a gente pode sim encarar isso, e isso não vai nos impedir, não vai impedir vocês de terem as carreiras que vocês quiserem, né? Hoje eu tenho vários colegas que militaram ao meu lado, junto comigo, no movimento estudantil, e estão hoje nas mais diversas carreiras. Assim como eu também estou seguindo a minha carreira, todos os meus colegas estão seguindo tranquilamente suas carreiras. E hoje em dia, né, para quem quer fazer concurso público, né, magistratura, Ministério Público, mais precisamente, que tem essa tradição, né, felizmente tinha essa tradição de ter esse controle ideológico, hoje em dia está bem mais difícil. Hoje em dia é quase impossível, eu diria. Hoje em dia não há mais aquilo que havia há alguns anos atrás de perseguição ideológica. Então, sim, pode acontecer perseguição, inclusive dentro da própria faculdade, mas eu acho que isso não é motivo para a gente ter medo. Pelo contrário, eu acho que é algo para nos motivar a seguir em frente. E a pergunta da Natália, né, sobre o nome do campus, né? O nome do campus é bem interessante porque, né, como a gente bem falou aqui, né, o professor Davi Ferreira Lima foi um agente direto da ditadura, né? Ele atuou diretamente na ditadura militar, né? Foi um agente da ditadura aqui em Santa Catarina. O campus leva o nome porque supostamente ele é o pai, entre aspas, da UFSC, né? Eu não vou ter tempo aqui de contar toda a historinha, mas basicamente, como o professor Luiz bem colocou, né, a UFSC nos anos 60 ficava concentrada no centro da cidade. E um professor da faculdade de Direito, chamado Henrique da Silva Fontes, queria que a universidade se estabelecesse numa fazenda lá longe, num lugar chamado Trindade, a Fazenda Cis Brasil. Não tinha nada lá, tinha um casarão lá, tinha a faculdade de filosofia recém-construída, mas ele queria levar toda a UFSC para lá. O professor Ferreira Lima era contra, o professor Henrique Fontes era a favor. Esse debate foi para o Conselho Universitário na época. O professor João da Ferreira Lima foi totalmente contrário à ida do campus, a ida da universidade para o campus da Trindade. Hoje, o campus leva o nome justamente daquela pessoa que não queria que o campus existisse, né? Então, além, né, do professor João Ferreira Lima ter sido um agente direto da ditadura, responsável aí por prisão e tortura, indiretamente, mas responsável também pela prisão e tortura de estudantes e professores, além disso, ele também nem queria que o campus existisse, ele queria que a universidade ficasse no centro da cidade. Então, é totalmente inadequado o campus levar o nome dele hoje, né? Muito se fala que, na verdade, assim, eu não gosto muito dessa história de quem é o pai, quem é o fundador e tal, mas tem um texto que é bem interessante do professor Armin Mamegonian e da professora Marli Auras, que está num livro, agora eu esqueci o nome do livro, depois eu posso passar para vocês, mas o professor Armin e a professora Marli, eles reeditaram alguns textos do professor Henrique Fontes, onde o professor Henrique Fontes discutia como que ia ser a universidade, o campus e tal. Eles reeditaram isso, e o texto que abre esse livro, um texto publicado pela editora da UFSC, eles contam essa história, né, da criação do campus, né, da ida do campus, e eles dizem que, olha, se é para ter um fundador, alguém que talvez mereça de fato o nome, dar nome ao campus, essa pessoa não é o professor João da Ferreira Lima, muito pelo contrário, mas sim o professor Henrique da Silva Fontes. Inclusive hoje, se vocês caminharem na frente da reitoria, tem o busto do Ferreira Lima, no centro da praça, e mais para o canto tem um busto parecido do professor Henrique Fontes, essa disputa aí, né, das famílias, né, de quem criou a universidade, né. Mas enfim, né, já teve, eu não tenho exatamente os dados e datas, mas sim, já teve algumas movimentações para a mudança do nome do campus, mas tudo muito tímido, não tive notícias mais recentes. Salvo engano, o relatório final da Comissão da Verdade traz essa recomendação de rever o nome do campus, de rever o nome de algumas ruas, né, que circundam o campus, a rua ali da frente do CCJ, por exemplo, né, da entrada do CCJ, é a rua Vitor Lima.
Vitor Lima foi o responsável pelo inquérito que perseguiu professores e estudantes em 64. Né? Foi ali o presidente da comissão, né? E entre outros nomes. Né? Então tem essa recomendação, salvo engano, né, do relatório da Comissão da Verdade, para trocar o nome, para retirar essa homenagem totalmente indevida ao professor João da Ferreira Lima. Acho que. E só um detalhe também, né, de como a memória é importante, né, de como a ditadura também operou no campo da memória. Né? Como eu falei para vocês, não consegui explanar muito por conta do tempo, mas o diretor da Faculdade de Direito em 64 era o professor Henrique Stodik, professor de Direito do Trabalho. Ele era considerado um professor de esquerda e tal, e o professor Henrique Stodik, ele foi bastante resistente ao golpe, à ditadura, foi perseguido pelo João da Ferreira Lima, eles eram arqui-inimigos, e foi tão forte a perseguição ao professor Henrique Stodik, ele só não foi preso porque ele era desembargador. Daí não conseguiram prender ele só por esse motivo, porque ele era desembargador. Mas ele foi tão perseguido que, se vocês abrirem agora, pegarem o celular de vocês e digitarem ccj.ufsc.br, lá na aba Histórico, tem o rol dos ex-diretores. O nome do professor Henrique Stodik não está lá. Né? O motivo é esse. Né? Ele foi uma das pessoas que se colocou contra o golpe e ele foi apagado da história institucional da nossa faculdade. Até hoje, o nome dele não consta lá. Né? Muito embora hoje ele dê nome à escola que funciona onde antes era a Faculdade de Direito, né? Ali na Rua Esteve Júnior. A escola hoje leva o nome dele. Mas ele foi apagado da história, né, da faculdade, história institucional, infelizmente. Inclusive, a minha contribuição para o relatório final da Comissão da Verdade da UFSC foi ali resgatar a biografia do professor Henrique Stodik. Né? O capítulo que eu escrevi é sobre ele. Né? E depois, se vocês quiserem, eu posso mandar aí o link. Né? O livro está disponível na internet para quem quiser ler o relatório final. Mas ele foi apagado, né? Até hoje é apagado, entre outros nomes, né? Entre outros estudantes e professores que foram perseguidos, e seus nomes também foram apagados da história institucional da faculdade. Acho que era isso. Agora, essa palavra ao professor Luiz. Olha só, quando eu comecei a falar aqui, eu já fui tocando uma linha de reflexão e acabei de esquecer de agradecer pela apresentação que o professor Sartotti realizou, sabe? É um trabalho realmente de extrema relevância para a história do movimento estudantil, para a história dessa faculdade, para a história da luta da democracia. Então, eu quero agradecer muito esse seu esforço teórico, intelectual, de convicção, e que eu vejo que é referência, sim, para muitos que aqui estão presentes. Então, quero saudar todo esse teu trabalho e agradecer, pois ele nos traz condição de compreender uma história que estava e que você ainda há pouco disse que ainda tem muito que se fazer, né? Então, parabenizar por esse seu esforço intelectual e aguardando pela tese também, né? Que com certeza coisa boa há de vir. Estou na expectativa, professor. E dialogando aqui um pouco com o que a Maria Eduarda refletiu, né? Que é uma questão que nos mexe, né? Eu também participo do movimento estudantil e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu atuei bastante eu sou formado em História na UDESC, eu tive uma atuação bem interessante na UDESC e quando eu retorno lá, é uma coisa assim que a gente tem um sentimento, uma retribuição de amor e de carinho por certas pessoas, sabe? Que vale muito mais do que o sentimento de ódio que tantas têm por nós, sabe? Eu acho que isso, e são certas pessoas que a gente tem um carinho muito grande. São as pessoas que trabalham no serviço da limpeza, que trabalham ali no serviço da zeladoria, sabe? E é um carinho tão grande que elas têm a gente como respeito, sabe? Como compreensão de parte da classe trabalhadora também, que fala, poxa, e a gente recebe olhares intercruzados, perseguição, mas esse sentimento ele é tão precioso, sabe? Que pessoalmente dizendo, ele vale muito a pena, sabe? E sim, isso me passou por muitas vezes pela cabeça também, sabe? Mas no momento que a gente sabe que a gente está lutando pelo certo, que a gente está do lado certo da história, sabe?
tem certas coisas que vai passar-se o tempo e vão se lembrar de certas posturas, como outros estudantes, como vocês que agora ocupam, sabe? Então, vocês fazem a história também. E há momentos, principalmente nos momentos de crise, onde o acirramento das lutas se coloca, aonde as peças de trás do tabuleiro, bem dizer, têm que se posicionar na frente dos peões, digamos, nesses momentos-chave. E nesses momentos a gente ver quem é o momento onde as máscaras caem ao chão, sabe? E é o momento em que a gente se coloca. E que, assim, eu acho super importante. E eu respeito, sabe, pela história de cada um, e no âmbito da democracia também o respeito da diversidade de pensamentos. Eu acho que isso é importante também, de quem tem outro pensamento, e no âmbito do debate coloca suas ideias e argumenta no nível do respeito e da luta de ideias, sabe? Do respeito de quem pensa diferente, que quem quiser colocar algo diferente, me contestar, sabe? Será muito bem-vindo e bem-vinda também, sabe? Isso é com diferente que a gente cresce. E na questão do nome do campus, sabe? Eu estou assim, bem contemplado com a resposta que você deu, né? Mas justamente esse embate, né, do professor Henrique Fontes, essas duas questões que pesam na bagagem esse peso que está nas costas do João Davi Ferreira Lima, né, que não esteja nas nossas, sabe? Que não esteja nas nossas. Livrai-nos de nós esse tipo de violação. Mas há muito o que se fazer. Nós, como movimento estudantil, podemos sonhar em transformar e ter sim um campus com um outro nome, sabe? É totalmente viável, eu acredito totalmente possível e necessário, porque ele não só era contrário a um campus universitário ali, e há ampla documentação que comprova isso, e também na questão das posturas político-ideológicas, né, um agente direto da ditadura, ampla documentação que comprova. Então são duas questões que pesam e que fazem de tudo como argumento de se trazer à tona no Conselho Universitário a real mudança, né, do campus, o nome do campus, né? Fica repetindo esses nomes, a gente vai engolindo, sabe, e reproduzindo como se fossem figuras, monumentos. Não, mas afinal, que pessoas são essas? Quem foram essas pessoas? E é uma tarefa que cabe a nós, sobretudo estudantes e sociedade, né? Porque esse espaço de colocar o nome de escola com o nome de perseguidor, né? De quem cometeu crime na ditadura não está com nada, né? Tem que cair para baixo. Então, eu acho que as perguntas assim que foram colocadas nesse momento estão respondidas e coloco à disposição, né, que não vão para casa e não levem dúvidas para casa. Só um detalhe também sobre o campus. O campus hoje está na Trindade por conta dos estudantes. O voto que fez a diferença no Conselho Universitário para que o campus fosse para a Trindade foi o voto da cadeira dos estudantes na época, isso em 62, se eu não me engano, e também porque os estudantes na época fizeram uma ampla campanha na cidade pela ida da universidade para o campus, porque na época não tinha nada lá, era uma picada, só tinha o presídio lá, penitenciária, e era isso, a sociedade tinha uma opinião contrária à ida do campus para lá. E os estudantes que partiram para o diálogo com a sociedade e convenceram as pessoas de que era melhor uma cidade universitária lá na antiga Fazenda Cis Brasil, onde era um laranjal, né? Por isso que hoje, inclusive acho que semana que vem começa a Festa da Laranja. A Festa da Laranja vem lá daquela época, né? Tinha um laranjal de fato lá. Mas enfim, só mais esse detalhezinho, que os estudantes foram responsáveis pela ida da universidade para a Trindade, para a construção da nossa cidade universitária hoje. Muito obrigado. Então, as falas dos professores. Fazendo um brevíssimo comentário à questão da Maria Augusta, agora acertando o nome. Tem uma parlamentar dos Estados Unidos, imigrante, Alexandria Ocasio-Cortez, que ela tem um vídeo bem icônico dela enfrentando o Mark Zuckerberg, enfim, uns inquéritos do parlamento estadunidense. E ela fala que ela estava
completamente com medo, sabe, apavorada, mas estava mesmo assim enfrentando. Então, acho que fazendo um comentário seria só isso, que às vezes a gente enfrenta mesmo com muito medo, apesar de não parecer do lado de fora. E eu acho que isso é parte do processo de a gente enfrentar e buscar mudar. Então, agora a gente teria mais um bloco para 3 perguntas, se alguém mais tiver alguma questão. E também se o tempo da estrutura física nos permitir. Não sei se temos, não temos. Então, infelizmente, a gente vai ter que fechar as perguntas e partir para o encerramento, mas, obviamente, os professores vão poder estar aqui. E eu tenho, que foi me passado aqui, uma mini errata, porque faltou mencionar o nome do Lucas Cury, da Maite Vieira e da Maria Fernanda Almeida, que são parte da comissão organizadora do Congresso e que ajudaram muito também para esse evento acontecer. E, finalizando este evento, cumprindo com parte do motivo do porquê essa sessão agora é uma sessão de homenagem aos 90 anos e àqueles que fizeram parte da luta contra a ditadura e pela democracia, vou encerrar falando alguns nomes. Faltou quem? Faltou a Duda de Souza. Então, Maria Eduarda de Souza também. Faltou o Lucas. Quem mais que faltou? Faltou muita gente. Mas, enfim, todos que não estão citados também sintam-se homenageados aqui. Mas lembrando que os professores e estudantes de Direito da UFSC perseguidos pela ditadura militar, para encerrarmos nosso congresso. Então, Henrique Stodiek, in memoriam, José do Patrocínio Galotti, in memoriam também, Aldo Ávila Luz, Valdemiro Cascais, Márcio Luiz Guimarães Colasso, Telmo Vieira Ribeiro, Dalmo Bastos Silva, e agora de estudantes, Adolfo Luiz Dias, Carlos Adalto Vieira, Adilson Adrião Andrino de Oliveira, Eduardo Luiz Mussi, Egli Malheiros, Elineide Lícia Martins, Francisco Mastella, in memoriam, Jerônimo Vanderlei Machado, Ivo Eckert, José Manuel Soar, José Matusalém Comelli, Luiz Alexandre Müller, Luiz Henrique da Silveira, Marcílio César Ramos Krieger, in memoriam, Marquian Gentúlio Kalinowski, Orestes Vidal Guerreiro, Paulo Benjamin Fragoso Galotti, Roberto João Mota, in memoriam, Rogério Duarte Queiroz, também, Rosângela Queires Silva, Sérgio da Costa Ramos e Vladimir Salomão do Amarante. Fica aqui a homenagem do Cachife a todos esses nomes e lutadores contra a ditadura militar e pelo regime democrático. E assim encerramos o nosso 16º Congresso de Direito da UFSC.